Olá, eu sou o Andrei, o meu amigo aqui também vai apresentar é Luan e vamos falar sobre o livro O Libertador. Bom dia, meu nome é Luan. Bom, a vinda do Messias, ela tinha sido anunciada primeiramente na Judéia e os magos eles vieram procurar Jesus a fim de encontrá-lo e saber mais sobre ele. A vinda de Deus, ela tinha sido anunciada primeiramente na Judéia e os magos eles vieram para a Judéia a fim de procurar Jesus. E os líderes judeus, se eles tivessem dado a Cristo a chance de mostrar a sua palavra, eles teriam ódio de Deus, como foi o caso. Só que Jesus, com essa glória toda que ele tem, ele conquistou vários povos durante vários anos, durante o seu crescimento, e aí as pessoas passaram a seguir Jesus por onde quer que ele ia. E os líderes religiosos, eles não suportavam a luz, e nos nossos dias atuais, poucos povos alegam que eles já foram atrás de Deus uma vez. Só que muitas vezes eles seguem os passos dos reformadores e são forçados a se retirar da igreja. Muitos têm de deixar a igreja de seus pais a fim de se manterem obedientes a Deus. O povo da Galileia, eles representavam um campo mais promissor para o trabalho de Deus, do Salvador, porque eles não estavam tanto sobre a influência da intolerância religiosa e a mente deles estava mais aberta para receber a verdade. Bom, o povo da Galileia, eles representavam um campo mais promissor para o trabalho de Deus, pois eles não estavam sofrendo a influência da intolerância, ou seja, eles tinham uma mente mais aberta. E quando Jesus viajou pela Galileia ensinando e curando, multidões iam ao seu encontro, inclusive pessoas vindas da Judéia. E era tão grande o seu entusiasmo que foi preciso tomar certos cuidados para que as autoridades romanas elas não passassem a temer uma certa revolta. Corações famintos e sedentos se deleitavam na graça do misericordioso. E o tema central da pregação de Cristo era que Deus estava próximo. Deus ele anunciava para os seus discípulos que a sua morte estava bem próxima. Mas o tema central da sua pregação era que Deus iria voltar um dia, de que Deus estava bem próximo. E a mensagem proclamada pelo Evangelho estava escrito nas profecias de Deus. E o que declarava essas profecias era justamente o tempo, ou seja, o tempo que dizia tudo, o tempo que mostrava tudo. Quando Deus viajou pela Galileia proclamando e curando, multidões iam ao seu encontro, a fim de saber sobre as profecias e as verdades de Deus, sobre os ensinamentos de Deus. O tema principal de Deus era de que Deus estava próximo, de que Deus iria buscar todos aqueles que o seguissem e que acreditavam nas suas palavras. E durante essas pregações, multidões iam ao seu encontro para saber sobre as suas histórias e sobre os seus ensinamentos. E o tema central da pregação de Deus era Deus estava próximo, que essa foi uma mensagem do anjo Gabriel para Daniel. Na profecia de Daniel, um ano correspondia a um dia, ou seja, os 490 dias corresponderiam então a 490 anos, que seria então a chegada de Cristo, de Messias, o ungido. A data para reconstruir Jerusalém foi dada em 457 a.C. e estendeu até o outono de 27 d.C. Depois do batismo de Jesus, ele recebeu o Espírito Santo e foi proclamar a mensagem para o povo, mais especificamente os judeus, na qual começaria o seu ministério de uma semana. E como um dia era igual a um ano, a uma semana significaria então 7 anos.
Bom, Jesus em pessoa, ou o Cristo, ele pregou durante 3 anos e meio diretamente com os judeus. E depois disso foi os seus discípulos pregando para ele e promover a mensagem até o fim da semana. No meio da semana, para terminar então o sacrifício, Jesus morreu na cruz por nós, na qual, para terminar a selar então o sacrifício, o fim dele, o véu do templo, ele se rasgou de cima para baixo, mostrando assim e finalizando o fim do sacrifício. A gente não precisaria mais matar cordeiro, essas coisas, pois o cordeiro, Jesus, o cordeiro, o verdadeiro cordeiro, se entregou na cruz por nós. Finalizando a referida semana, foi feita com o apedrejamento de Estevão, na qual completando então estes 7 anos de ministério, e na qual, a partir desse fim, como Saulo, que era Paulo, que virou Paulo, foi entregando, foram se despedaçados, e cada discípulo então foram pregando em várias partes do mundo a mensagem do advento. Os judeus desperdiçaram muito o tempo de ministério, tanto que Jesus e os discípulos fizeram. Tendo em mente isso aí, a gente pode tirar uma lição para nossa vida, na qual seria que a gente perde muito tempo em outras coisas, na qual a gente não tem o real valor sobre o tempo de Cristo. A gente pensa, não, tá ok, mas não tá ok. Bom, a gente pode levar em consideração porque o cumprimento das promessas vem muito rápido, mesmo a gente pensando que não, mas sim, vem muito rápido, e a gente tem que estar preparado para a vinda de Jesus. Em Tessalonicenses fala: portanto, não dormimos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Ou seja, o cumprimento das promessas estão vindo, e rápido como nunca. Não dormimos.